Oi, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao Geografias Fluente. Olha só, você tem uma coisa que eu me dei conta nos meus 14 anos de sala de aula, passando por todos os níveis de ensino, da educação básica até a superior e a pós-graduação, é que nós precisamos falar mais sobre a desigualdade social excruciante, brutal, abissal que existe no nosso país. Isso porque a maior parte dos meus alunos e também das pessoas com quem eu convivo não tem sequer ideia do que seja essa desigualdade. Não tem ideia da proporção que ela atinge. Isso é absolutamente compreensível porque nós não vivenciamos todas as situações, nós não circulamos por todos os espaços da nossa sociedade. Nós vivemos dentro de bolhas, de redomas sociais que estão ligadas ao nosso nível de renda, que estão ligadas ao nosso padrão de consumo, à nossa classe social e assim por diante. E, como diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Claro que a pandemia da Covid-19, ela escancarou muita coisa. Colocou na nossa frente, nos fez enxergar um pedacinho dessa desigualdade, dessa realidade tão brutal que é vivenciada pela maioria das pessoas no nosso país. Mas ainda assim, creio que não foi suficiente. Muitas situações que nós não víamos há tempos, ou situações novas também, elas começaram a se tornar evidentes, né? A quantidade, por exemplo, de pessoas em situação de rua, moradores de rua, aumentou muito. A quantidade de pessoas vendendo produtos nos semáforos, vendedores ambulantes, vendedores de porta em porta também cresceu demais, né? A informalidade foi nas alturas. Até cenas deploráveis, como filas imensas de pessoas em busca de um retalho de carne, em busca de um pedaço de osso na porta de um frigorífico, como por exemplo apresentado no programa Fantástico em julho desse ano. Então são cenas que realmente há tempos não víamos no Brasil, não vimos pelo menos nessa proporção, e a ideia desse vídeo aqui não é aprofundar o assunto, não é apresentar todas as causas, os principais fatores ou as consequências que essa desigualdade ela promove, mas tão somente trazer os dados e as informações que eu considero que são mais relevantes, mais importantes. E antes de nós passarmos aos dados propriamente, eu gostaria de pedir para que você dê o seu joinha e o seu like no vídeo, se você gostar, obviamente, que você se inscreva se não for inscrito e que faça comentários, que deixe perguntas, que deixe sugestões para os próximos vídeos também. Eu conto com você. Antes dos dados, eu quero fazer uma observação. Todas as fontes utilizadas nesse vídeo estão listadas aí na descrição do vídeo, para que você tenha acesso a elas, possa confirmar, possa ir em busca de outras também relacionadas com essas que eu trouxe. Então tem matérias jornalísticas, tem livros, tem vídeos que são complementares, que fundamentam o conteúdo desse vídeo que eu estou apresentando para vocês. Bom, em primeiro lugar, nós devemos considerar que o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico. E aqui eu não estou me referindo às riquezas naturais do Brasil, estou falando propriamente de riqueza produzida, estou falando de economia. O Brasil é hoje a 12ª maior economia do mundo, já foi a 6ª, decaiu muito nos últimos anos, no período mais recente, ainda assim está entre as principais economias do mundo, é um país riquíssimo. No entanto, é um país profundamente desigual. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, publicou um relatório em 2019 situando o Brasil entre os países mais desiguais do mundo. Na verdade, na 7ª colocação no ranking dos países mais desiguais do mundo, atrás apenas de países africanos. O índice de Gini, que é um índice matemático que serve para medir concentração, no caso aqui aplicado à renda, e vai de 0 a 1, sendo que 0 é a situação de igualdade absoluta e 1 de concentração absoluta da renda, no Brasil ele foi estimado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em 0,625, isso antes da pandemia. Cerca de 30% da população brasileira, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE, vivem com até 1/4 de salário mínimo. E pasmem vocês, segundo o Nexo Jornal, publicou um site interativo em que você insere a sua renda e ele faz comparações com a realidade dos brasileiros em geral e da população do seu estado especificamente. Se você ganha até um salário mínimo, você faz parte de um total de 49% da população, ou seja, 49% dos brasileiros, quase 50%, quase metade dos brasileiros ganha até um salário mínimo que hoje está estipulado em R$ 1.100. Agora, pasmem, se você ganha R$ 2.500,
Parabéns, você já faz parte dos 16% mais ricos da população. Se você ganha 5 mil reais, aí então você já está acima da média de 95% dos brasileiros, ou seja, você faz parte dos 5% mais ricos da população. Para pertencer ao seleto grupo do 1% dos mais ricos, os que têm maior renda no Brasil, você precisa ganhar R$ 12.500 ou mais. Então, ganhando R$ 12.500, você já faz parte do 1% mais rico da população brasileira. A quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, com até R$1,90 por dia, que é o parâmetro estipulado, né, para comparações internacionais e para levantamentos internacionais, no Brasil, segundo o levantamento da FGV para março de 2021, já atingia 27,2 milhões, ou seja, 12,8% do total da população brasileira. E o Brasil não é apenas um dos países mais desiguais do mundo. Essa situação ela tem se intensificado, tem se agravado, porque a quantidade de novos bilionários no Brasil ela aumentou. Segundo a famosa lista da revista americana Forbes, foram 42 novos bilionários incluídos nessa lista, que foi divulgada em setembro de 2021, desse ano corrente. O 1% mais rico da população, que corresponde a 2,1 milhões de pessoas, num total de mais de 211 milhões de pessoas, concentrou 49,6% de toda a riqueza do país, segundo dados de um relatório de riqueza global que foi produzido pelo banco Credit Suisse e divulgado pela revista Veja em junho desse ano. Com relação ao flagelo da fome, os dados também são muito preocupantes. Segundo o IBGE, em setembro de 2020, o Brasil já tinha 10,3 milhões de pessoas sofrendo de insegurança alimentar grave. O que é essa insegurança alimentar grave? Ela ocorre quando não há acesso regular, permanente, não há garantia de acesso regular e permanente aos alimentos. Portanto, é a falta mesmo de comida na mesa. E isso sem contar as pessoas em situação de rua, o que elevaria esse percentual para um patamar muito superior. E vale notar que o Brasil tinha saído do mapa da fome da ONU, né, comemorou essa vitória sobre a fome em 2014 e agora retorna para essas estimativas, causando preocupação nos órgãos multilaterais, supranacionais, como a própria ONU. E aí chama muita atenção o paradoxo entre o país que é um grande produtor de alimentos, é o terceiro maior produtor de alimentos do planeta, e essa massa de pessoas famintas dentro das suas próprias fronteiras. E é essencial frisar aqui que a desigualdade social, a pobreza, a miséria, ela tem cor no Brasil. Ou seja, ela atinge principalmente as pessoas negras, que segundo a tipologia do IBGE, corresponde às pessoas pretas e pardas, que são a maioria no nosso país, né? Elas correspondem a um percentual de 55,8% do total da população brasileira. Essa população ela ganha em média R$ 1.608, ou 42,5% a menos que os brancos, que têm um salário médio de R$ 2.796. E também em relação aos cargos de chefia, né, ela ocupa apenas 30% do total dos cargos de chefia, de gerência das empresas, contra os quase 70% da população branca. Então há uma desigualdade muito grande, e essa desigualdade social, ela também se reflete, ela tem um corte muito forte, muito marcante na cor da pele no nosso país. É claro, isso tem relação direta com o nosso passado escravagista. Então nós não temos como não concordar com o sociólogo Gessé de Souza, naquele livro A Elite do Atraso, em que ele diz que o Brasil vive uma situação de apartheid social. Nós temos, de fato, um fosso intransponível entre os mais ricos e os mais pobres. E a gente pode observar isso também em termos espaciais, geográficos. A convivência nas grandes cidades brasileiras entre condomínios fechados de altíssimo padrão e os aglomerados subnormais, as favelas, né, as ocupações, as áreas extremamente precárias. Então, não dá pra gente falar em meritocracia num país tão desigual quanto o nosso. Isso Aristóteles já dizia lá 4 séculos antes de Cristo, né? A meritocracia só pode ser usada como critério entre iguais, nunca entre desiguais, e muito menos num nível de desigualdade como esse que nós temos aqui no Brasil.
é preciso tratar de forma desigual os desiguais, de modo a atingir a justiça com equidade. E, aliás, o próprio economista francês Thomas Piketty, que escreveu esse livro aqui, O Capital no século XXI, ele analisa 3 séculos de dados de renda dos mais ricos, né, os países capitalistas mais ricos, e ele vai chegar à conclusão, o que explica a condição social das pessoas é muito mais, por exemplo, a herança que elas recebem do que propriamente os seus esforços pessoais. E para a gente entender toda essa desigualdade, não vou aprofundar aqui, como eu disse no início do vídeo, mas eu queria só listar para vocês, né, alguns fatores históricos e também alguns fatores atuais que estão ligados a toda essa desigualdade, né? Em termos históricos, nós não podemos esquecer da escravidão que vigorou no nosso país durante mais de 3 séculos e meio, que criou uma elite de proprietários contraposta a uma grande maioria da população, uma massa de despossuídos. Bom, e essa é uma situação intimamente relacionada também com a concentração fundiária extrema do nosso país. Nós vivemos num país em que 1% dos estabelecimentos rurais eles concentram o equivalente a 48% das terras, né? Então nós vivemos num país em que pouca gente detém a maior parte das terras e muita gente detém pouquíssima terra ou não tem terra. Então escravidão e concentração fundiária são 2 coisas que nós herdamos do período colonial, estão na base dessa concentração de renda, dessa desigualdade social do nosso país. Mas também tem fatores atuais, né? Por exemplo, a inexistência ou a insuficiência de políticas públicas voltadas para a redistribuição da renda, o aumento dramático do desemprego, já são 15 milhões de desempregados oficialmente no nosso país, né? Mais 6, 7 milhões de desalentados, isso segundo dados do IBGE, ou seja, aqueles que desistiram de procurar emprego, procuraram por tanto tempo que já perderam as esperanças, não procuram mais, nem são contados mais entre os desocupados ou os desempregados oficialmente. Fora 41% de trabalhadores informais, trabalhadores que não são assistidos pelos direitos trabalhistas, não são assistidos, né, pelas políticas de seguridade social. E para fechar esse curto-circuito social no Brasil, nós temos também a elevação do custo de vida, que está relacionado também com o aumento da inflação, que vai corroendo o poder de compra do salário dos brasileiros e das brasileiras. As consequências são inúmeras, são muito amplas, são muito profundas. Eu gostaria de citar aqui apenas 3 delas, para que vocês entendam. Eu gostaria de citar aqui apenas 3 delas, para que fique claro que a desigualdade não é boa para ninguém, nem para quem mais tem grana, nem para quem está lá no topo da nossa pirâmide social. Primeira delas, a questão da insegurança e do medo. Mesmo as pessoas mais ricas, ainda que cercadas, né, de seguranças, blindando seus carros, vivendo em feudos modernos, que são os grandes condomínios, os condomínios de alto padrão, mesmo essas pessoas vivem com medo da criminalidade, com medo da violência. E sabendo elas ou não, isso está diretamente relacionado com essa desigualdade, com o alastramento da pobreza na população brasileira. Ponto 2. A pobreza é um gargalo muito severo para a própria economia. Pobreza gera pobreza. De várias formas, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, o problema da baixa qualificação. Pobreza atrapalha na qualificação dos trabalhadores, é um fator restritivo, um fator que impede, né, que os trabalhadores e as trabalhadoras possam se qualificar para o mercado de trabalho, e isso acaba sendo um limite para o desenvolvimento, né, da nossa própria economia. Nós sabemos que os países mais desenvolvidos hoje são aqueles que detêm o desenvolvimento da tecnologia de ponta. E sem mão de obra altamente qualificada em grande quantidade, isso não é possível. E, por fim, a questão do subconsumo. Então, o mercado interno ele se torna cada vez mais raquítico, cada vez mais incapaz de alavancar a economia, de tornar a economia dinâmica. Por isso também que os programas de redistribuição de renda eles são um motor importante para a própria economia, passando pelo mercado interno, capacidade de compra da população dentro do país.